Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:12. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 28 de junho de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Tucanos estão divididos sobre o anúncio de candidatura de Marconi previsto para o dia 16 de julho. SISU segundo semestre. Inscrições começam hoje. CPI da Saúde inicia os trabalhos nesta terça-feira na Alego. Petrobras reinicia processo de venda de 3 refinarias. Mega Sena vai pagar prêmio estimado de 35 milhões de reais nesta terça-feira. Em 6 meses, Brasil já registra 130% mais mortes por dengue. Governador Ronaldo Caiado anuncia a redução do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação. Caiado assina decreto para a promoção de 513 oficiais e praças do Corpo de Bombeiros. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Uma ótima tarde para você, sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado SISU do segundo semestre deste ano estão começando hoje e vão até às 23h59 da sexta-feira, 1º de julho. Os interessados devem se inscrever pela página do programa. O SISU usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021 para selecionar os alunos que vão estudar em instituições de ensino públicas. Para participar, o candidato deve ter tirado nota superior a 0 na redação e não pode ter participado do Enem na condição de treineiro. No ato da inscrição, ele deve marcar 2 opções de curso e ficar atento às notas de corte parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição. Para consultar as notas de cortes parciais, é preciso selecionar um curso e uma modalidade, ampla concorrência ou algum tipo de cota social no site do SISU a partir do dia 29 de junho. Se o candidato estiver logado, ele verá também qual a sua posição na lista dos que já se inscreveram. Atenção para o cronograma do SISU do segundo semestre. As inscrições vão do dia 28 de junho a 1º de julho. O resultado no dia 6 de julho e as matrículas de 13 a 18 de julho. E a Petrobras anunciou o reinício nesta segunda-feira dos processos de venda de 3 refinarias. Fazem parte do pacote a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, refinaria Presidente Getúlio Vargas no Paraná e refinaria Alberto Pascalini no Rio Grande do Sul, bem como os ativos logísticos integrados a elas. Os documentos com as principais informações sobre os ativos e os critérios de elegibilidade para a seleção de participantes estão disponíveis na página da Petrobras, no link Resultados e Comunicados. As etapas subsequentes dos processos de venda dessas 3 refinarias serão informadas oportunamente ao mercado. As operações estão em consonância com a Resolução 9/2019, aliás, do Conselho Nacional de Política Energética, que estabeleceu diretrizes para a promoção da livre concorrência na atividade de refino no país e integram o compromisso firmado pela Petrobras para a abertura do setor de refino no Brasil. E apesar do convite já circular nas redes sociais, o encontro do PSDB marcado para 16 de julho em Goiânia, com o objetivo de definir a candidatura de Marconi Perillo, pode ser adiado ou não acontecer com o mesmo formato. Isso porque, Daliana, a ala importante do Tucanato avalia que a definição dos detalhes da participação do ex-governador nas eleições deste ano deve acontecer o mais tarde possível. Enquanto a votação aberta à militância tende a ter como resultado certo a definição por candidatura ao governo e a maioria do partido considerar que ele terá dificuldades de fugir desse projeto, ainda há dúvidas a respeito da possibilidade da disputa pelo Senado. Outro impasse é a formação de aliança. As teses discutidas na base vão, como se sabe, da aliança com o PT do ex-presidente Lula, a possibilidade de união com o presidente Jair Bolsonaro, levantado mais recentemente.
Marconistas apontam para gestos de aproximação vindos de Wilder Moraes, do PL. Pré-candidato bolsonarista ao Senado, ele nega esse movimento. E a força-tarefa montada após um barco naufragar durante uma pescaria no lago Serra da Mesa, em Campinaçu, encontrou ontem o corpo do bombeiro Francisco Roque de Araújo, que estava desaparecido. O corpo do policial civil Natanair Melo, que também estava na embarcação, foi localizado na manhã de ontem. Ele estava desaparecido desde sexta-feira, quando saiu para pescar com outros 3 amigos. Após a canoa afundar, 2 homens se salvaram nadando até a margem, mas o policial Natanair e o bombeiro Francisco Roque desapareceram na água. Cerca de 28 militares atuaram na busca. Além disso, os quartéis de Goiânia, Anápolis, Goianésia, Minaçu, Uruaçu e Bombeiros de Brasília enviaram 23 mergulhadores, sendo 11 de Goiás e 12 do Distrito Federal. A Marinha também colocou 4 mergulhadores à disposição para ajudar nos trabalhos. Jornal do Meio-Dia. 12:18, o governador Ronaldo Caiado assina decreto para a promoção de 513 oficiais e praças do Corpo de Bombeiros. Confira os detalhes dessa matéria com Osana Alves. O governador Ronaldo Caiado assinou o decreto para a promoção de 513 membros do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, 117 oficiais e 396 praças, a maior para a corporação na atual gestão. O ato se deu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, com a presença de representantes da corporação e da segurança pública. Durante a solenidade de assinatura do decreto, Caiado referendou o protagonismo da corporação em cenário nacional, citando, entre outros exemplos, a atuação de bombeiros goianos em Brumadinho durante ações de resgate após rompimento da barragem em janeiro de 2019 e também em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e mais recentemente em Recife. Caiado falou sobre sua busca em dar aos comandos a liberdade para que a eficiência, o trabalho e o reconhecimento dentro da instituição seja o critério número 1 para a promoção dos integrantes de uma corporação. No nosso governo, eu vou buscar com que a eficiência, o resultado, o trabalho de vocês, que seja na melhoria da estrutura do Corpo de Bombeiros, mas no atendimento à população do estado de Goiás, seja a marca principal para que essas pessoas sejam reconhecidas a galgar cada vez mais nesse quadro hierárquico as suas funções. De Goiânia, Osana Alves. E no esporte, as oitavas de final da Copa Sul-Americana começam hoje com 2 partidas. 5 times brasileiros continuam na luta pelo título. Internacional, Ceará, Santos, São Paulo e Atlético Goianiense. As partidas de volta estão marcadas para os dias 5 e 7 de julho. Quem avançar para as quartas de final vai receber uma premiação de $600 mil, algo em torno de R$3 milhões na cotação atual. E a vaga na fase final parece encaminhada, mas em meio a um processo de renovação, a seleção feminina de vôlei encara a última semana da classificação da Liga das Nações como mais um desafio. A equipe de José Roberto Guimarães ocupa o 3º lugar na tabela. As 8 melhores avançam às finais. Para garantir a vaga e dar mais um passo rumo à evolução, o Brasil encara a China nesta terça-feira em Sófia, na Bulgária. Para a etapa, Zé Roberto já não terá a presença de Diana, que vai passar por uma cirurgia de mandíbula. Maivane se junta ao grupo na Bulgária e, além dela, a oposta Lohane terá sua primeira chance na equipe. Falando sobre agronegócios, futuros da soja operam com boas altas na Bolsa de Chicago na manhã de hoje. As cotações subiam entre 13 e 18 pontos nos contratos mais negociados, com julho voltando aos $16,48, enquanto que o setembro era cotado a $14,65 por bushel. O mercado dá continuidade ao seu movimento de avanço registrado na sessão anterior. Os preços do grão acompanham as altas de mais de 1% do óleo de soja na Bolsa de Chicago, bem como do milho e do trigo, esse com altas superiores a 2,5 pontos. O farelo opera com estabilidade. De um lado, os fundamentos e o monitoramento sobre o clima e o desenvolvimento da safra norte-americana. Ontem, o Departamento de Agricultura americano voltou a reduzir a qualidade das lavouras de soja, milho e trigo no país. Na outra ponta, os mapas climáticos sinalizam melhores condições para o Corn Belt nos próximos dias.
Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eu tenho muitos amigos na Amazônia, inclusive muitos marubos, meus irmãos marubos lá do Vale do Javari, onde aconteceu esse assassinato. E tenho amigos por toda parte, no garimpo, as pessoas que estão lá sofrendo embaixo das árvores, que não são vistas pelo satélite. Foi com um desses que eu conversei ontem, e ele me perguntou, será que a Polícia Federal vai mesmo desvendar esse assassinato? Porque aqui na Amazônia ninguém morre de graça, sempre há motivos. E a gente desconfia que o motivo vai esclarecer muita coisa, vai derrubar muita narrativa e muita ficção. Então fica aqui no ar a pergunta, né? Por que foram mortos os dois? Em geral, quando não se quer esclarecer, não se dá o motivo da morte. Quando se quer deixar que uma morte fique alimentando narrativas por anos, como acontece com aquela vereadora do Rio de Janeiro. Né? Então é preciso esclarecer e dizer por quê. Bom, falando em morte, né? Morreu o vigilante, o Jorge Luiz Antunes, 4 netos, 4 filhos, 49 anos, recebeu um tiro no rosto. E o noticiário, gente, é a coisa mais cruel que existe. Parece que está culpando o Jorge de ter morrido. O noticiário diz que ele não tinha treinamento para usar arma, ou culpa um shopping. O shopping é assaltado por 12 bandidos e a culpa é do shopping. É um incrível esse amor aos bandidos, a bandidolatria. O procurador Aras, que é o chefe da Procuradoria-Geral da República, ontem lançou um movimento nacional em defesa das vítimas e disse: a vítima não pode ser culpada. E parece que o Jorge Luiz Antunes é posto como culpado no noticiário. Enlouquecemos, nós jornalistas. É uma coisa incrível. Gente, Petrobras com o novo presidente, o problema da Petrobras é a falta de refino, né? O problema da Petrobras não, do Brasil, né? Nós temos a matéria-prima que é o petróleo e não temos como beneficiar todo o petróleo, beneficiar todo o combustível de que necessitamos, principalmente diesel. Qual é o problema estrutural disso? 2 refinarias do governo Lula, Abreu e Lima em Pernambuco e o Comperj, esse complexo petroquímico e petrolífero de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Comperj está com prejuízo de 47 milhões, a refinaria Abreu e Lima, um negócio lá com o Hugo Chávez, que não cumpriu, era para custar 2 bilhões e pouco, está com custo de 18 bi, incrível. Né? Então, no fundo é isso. E enquanto isso, Tóquio está com problema de eletricidade. O governo japonês está pedindo para desligarem as luzes. É uma das cidades mais iluminadas do mundo. Para mim, é a cidade luz do mundo, Tóquio. Já estive lá algumas vezes e realmente uma beleza de iluminação férica. Não é Paris, é Tóquio. E problema de energia elétrica. Agora, aqui no Brasil, nós temos abundância futura. Depende de nós no presente. Por exemplo, energia eólica no Nordeste, dos ventos, pode gerar o equivalente a 50 ou 100 Itaipu. Sabe lá o que é isso? Pois é. E, por fim, queria registrar uma conversa de Putin e Bolsonaro no telefone, que resultou numa nota oficial do Kremlin, afirmando aos brasileiros o seguinte: a Rússia garante fornecimento ininterrupto de fertilizantes aos agricultores brasileiros. E mais, os dois lados garantem expansão da cooperação mútua em energia e no agro. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento.
O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Meio-dia e 27, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. E já vamos destacar para você que CPI da Saúde inicia os seus trabalhos nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Mega Sena vai pagar prêmio estimado em 35 milhões de reais nesta terça-feira. Em 6 meses, Brasil já registra 130% mais mortes por dengue. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12h31, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa terça. E a Mega Sena vai sortear hoje um prêmio estimado em 35 milhões de reais. No último concurso realizado no sábado, uma pessoa da cidade de Diadema acertou as 6 dezenas e ganhou 78 milhões de reais. 5 pessoas acertaram 5 dezenas e receberam 35 mil cada. E mais de 11 mil pessoas acertaram 4 dezenas, levando cada uma R$677. Para saber mais detalhes sobre o concurso e mesmo fazer a sua aposta online, basta entrar no site da Caixa Econômica Federal. As apostas para o concurso de hoje, o de número 2495, serão aceitas até às 19 horas. E em menos de 6 meses, o Brasil já registrou bem mais que o dobro de mortes por dengue do que em todo o ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados na sexta-feira. Foram 585 óbitos de janeiro a 20 de junho deste ano, ante 246 nos 12 meses do ano passado, um aumento de 130%. O número já é maior também do que em todo o ano de 2020, quando a dengue matou 574 pessoas. Em 2019, houve 840 mortes. O número de casos nesse ano aumentou 196% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 1.143.041 em todo o país. A incidência é de 550 casos por 100 mil habitantes. A doença é transmitida pela picada do Aedes aegypti. O estado de São Paulo lidera em número de mortes com 200 óbitos, segundo o Ministério. A Secretaria de Saúde daquele estado aponta 198. O número é 4 vezes maior que os 52 óbitos registrados no mesmo período do ano passado e quase o triplo do total de mortes em 2021, quando houveram 71 óbitos. E o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, assinou um decreto para a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde. A composição tem 6 nomes da base governista e 4 da oposição. A primeira reunião está marcada para a tarde de hoje. Os nomes dos componentes da CPI foram revistos após a ação da base governista, que contestou a criação da comissão. Na ocasião, o líder do governo, Bruno Peixoto, alegou que as lideranças dos partidos não haviam sido informadas da criação da comissão e que a composição estava desequilibrada com mais membros da oposição. Nesse sentido, durante a assinatura da criação, foram apresentados os nomes dos membros titulares e suplentes. O primeiro grupo inclui os deputados delegado Humberto Teófilo como propositor da CPI, juntamente com Thales Barreto, Francisco Oliveira, Wilde Cambão e Paulo Trabalho. O segundo conta com Gustavo Seba, Álvaro Guimarães, Hamilton Filho, Cairo Salim e Paulo César Martins. E vamos ao boletim de segurança viária das rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 acidentes, sendo 5 sem vítimas e 3 com vítimas nas rodovias federais de responsabilidade da PRF. O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 405 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 10 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança.
6 motoristas foram flagrados utilizando o celular na direção e 12 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas. Os PRFs fiscalizaram 502 veículos e 547 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas nas últimas 24 horas. E no esporte chegou a hora do mata-mata na Libertadores 2022. As oitavas de final começam nesta terça-feira com 6 brasileiros na disputa pelo título: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras. As partidas de volta da Liana estão marcadas para os dias 5 e 7 de julho. A decisão em 29 de outubro será em jogo único na cidade de Guayaquil, no Equador. Quem avançar para as quartas de final vai receber $1,5 milhão, 7,8 milhões de reais na cotação atual. Vamos aos jogos de hoje, terça-feira. Emelec e Atlético Mineiro às 19h15. Corinthians e Boca Juniors às 21h30 e Atlético Paranaense e Libertad também às 21h30. Na quarta-feira, amanhã, Cerro Porteño e Palmeiras às 19h15, Tolima e Flamengo às 21h30. E já na quinta-feira, Fortaleza e Estudiantes às 21h30. Cruzeiro e Sport se enfrentam hoje às 21h30, horário de Brasília, no Mineirão, pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro, em confronto direto na busca pelo acesso. O time mineiro lidera a competição e busca ampliar a vantagem na ponta da tabela. A equipe rubro-negra tenta voltar a vencer depois de 4 jogos sem vitória. Com 100% de aproveitamento em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro busca recuperação após uma derrota para o Fluminense na Copa do Brasil. Líder com 31 pontos, o time não entrou em campo na última rodada da competição de pontos corridos, mas a rodada foi boa e o time, se vencer, ficará pelo menos 11 pontos do 5º colocado hoje. A diferença é de 10 pontos. E o volante Fernandinho foi apresentado pelo Atlético Paranaense como reforço nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva ao lado do presidente do clube, Mário Celso Petaglia, o jogador de 37 anos falou sobre o retorno ao Furacão. O contrato vai até o fim de 2024. Na apresentação, Fernandinho ganhou a camisa 5, deixou claro que está realizando um sonho ao poder voltar ao Atlético Paranaense e indicou que pretende encerrar a carreira no clube. Fernandinho estará à disposição para jogar pelo Furacão a partir do dia 18 de julho, quando reabre a janela de transferência. Ele estava de férias com a família, fez o último jogo no dia 22 de junho pelo Manchester City e destacou que pretende voltar aos treinos na próxima semana. Voltando ao agronegócio, a terça-feira começou com os preços futuros do milho operando no campo positivo na Bolsa Brasileira. As principais cotações subiam menos de 1% e flutuavam na faixa entre R$ 85,96 e R$ 93,85, isso por volta das 9h20 da manhã, após abrirem a semana caindo. O vencimento julho 22 era cotado R$ 85,96. O setembro 22 valia R$ 88,59. Novembro 22 era negociado por R$ 91,20 e o janeiro 23 tinha um valor de R$ 93,85, uma valorização de 1,26%. A Bolsa de Chicago deixou as perdas dos últimos pregões de lado e abriu a terça operando no campo positivo para os preços internacionais do milho futuro. As principais cotações subiam por volta das 9h05 da manhã, após os novos reportes do Departamento de Agricultura americano divulgados no final da tarde da segunda-feira. Segundo informações, os contratos futuros de milho subiram em Chicago após o Departamento de Agricultura americano cortar a sua classificação da safra de milho do país em boa a excelente para 67% em seu relatório semanal de progresso da safra, uma queda de 3 pontos percentuais em relação à safra passada. Jornal do Meio-Dia. 12h39, o governador Ronaldo Caiado anuncia redução do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação. Os detalhes você tem agora direto de Goiânia nessa matéria com Juliana Carnevale. Combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação terão redução da alíquota de ICMS em Goiás. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, dia 27. A medida segue a Lei Complementar 194, sancionada pelo presidente da República no último dia 23 de junho, que limita a cobrança de ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo à alíquota aplicada às mercadorias em geral, que em Goiás é de 17%. O governador Ronaldo Caiado ressalta que a redução passa a valer no estado de forma imediata. A lei
foi sancionada no final de semana e a nota da Secretaria da Economia já foi a todos os postos de gasolina, como também a todas as usinas do estado de Goiás, informando as alterações da tributação do ICMS sobre combustíveis, também outros serviços como energia elétrica e telecomunicações. A alíquota de ICMS aplicada à gasolina passa de 30% para 17%. A aplicada ao etanol, de 25% para 17%. No caso do óleo diesel, além da redução de alíquota de 16% para 14%, o imposto será calculado sobre a média dos preços praticados nos últimos 60 dias até 31 de dezembro deste ano. Na prática, o litro da gasolina na bomba terá uma redução aproximada de 85 centavos. No litro do etanol, de 38 centavos. E para o diesel, a redução será em torno de 14 centavos por litro. Nos serviços de telecomunicação, o ICMS passa de 29% para 17%. E na energia elétrica, para consumo de residência de famílias de baixa renda, a alíquota será reduzida de 25% para 17%. Para os demais consumos, de 29% para 17%. Desde novembro do ano passado, o valor sobre o qual o combustível é taxado está congelado em território goiano. Nesse período, a administração estadual deixou de arrecadar 473 milhões de reais, em um esforço do governo de Goiás contra os sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. Com a nova lei, a estimativa de redução de arrecadação do estado até o fim deste ano é de 3 bilhões de reais. De Goiânia, Juliana Carnevale. 12:42, último intervalo do Jornal do Meio-Dia, e já a gente volta abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira trazendo as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Oposição deve protocolar pedido de CPI do MEC nessa terça e espera a leitura no plenário na quarta. Em 3 dias de romaria, cerca de 500 mil fiéis já passaram por Trindade. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:45, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro deve protocolar hoje o pedido de abertura da CPI do MEC. O senador Randolfo Rodrigues espera que a leitura do requerimento no plenário do Senado seja feita nesta quarta-feira. A leitura do requerimento é uma etapa necessária para a instalação de uma CPI. Quem decide se fará a leitura e se ela deverá ser feita é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de examinar se a CPI atende os requisitos para funcionar. Um desses requisitos, Daliana, é o requerimento que o requerimento seja assinado por no mínimo 27 dos 81 senadores, o que caracteriza 1/3. Randolph diz já ter as assinaturas suficientes. Outro ponto que o requerimento deve apresentar é o fato a ser investigado e a duração dos trabalhos. Segundo interlocutores de Pacheco, o presidente do Senado vai ouvir líderes da casa antes de tomar a decisão sobre a CPI. A criação de CPIs em ano eleitoral é vista com resistência por congressistas. E aqui em Goiás, os 3 primeiros dias da Romaria do Divino Pai Eterno deste ano contaram com mais de 500 mil fiéis. O balanço parcial do evento foi divulgado na manhã de ontem pela Sala de Gestão Integrada da Prefeitura Municipal. Apenas no domingo, aproximadamente 15 mil pessoas estiveram no santuário durante o dia. A festa, que não teve eventos presenciais por 2 anos, retomou agora em 2022 com a expectativa de 5 milhões de pessoas ao longo de 10 dias de evento. A Romaria começou na última sexta e segue até o próximo dia 3. A reunião, realizada na manhã da segunda-feira, contou com a participação de representantes da Prefeitura, Segurança Pública, Igreja e Iniciativa Privada. No total, aproximadamente 750 agentes da Polícia Civil e 2.000 policiais militares reforçam a segurança da cidade. Segundo o balanço parcial de 500 exames realizados, 200 tiveram resultado positivo para a Covid-19. No quesito vacinas, foram aplicadas 199 de Covid-19 e influenza. Não há na cidade, entretanto, nenhum paciente internado em decorrência do coronavírus. Segundo a Prefeitura, os casos confirmados são de pacientes com sintomas leves e que estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde.
E no esporte, às 10 horas desta terça-feira, o Vasco iniciou a venda dos ingressos para a partida contra o Sport, que acontece às 4 da tarde no domingo, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será realizada no estádio do Maracanã por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O valor dos bilhetes varia de R$60 a R$250 e as vendas online serão encerradas na véspera do jogo. A decisão de transferir a partida de São Januário para o Maracanã, divulgada ontem após queda de braço com o Flamengo. E o atacante Bruno Henrique do Flamengo recebeu alta hospitalar após a cirurgia no joelho direito e foi liberado para ir para casa. O jogador passou pelo procedimento nesse domingo. De acordo com o Flamengo, o atleta de 31 anos vai iniciar a fisioterapia no CT Ninho do Urubu no dia 4 de julho e o prazo de recuperação está estimado entre 10 a 12 meses. Jornal do Meio-Dia. 12h48. E agora, direto da nossa redação, chega o repórter J. Pereira trazendo as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Vamos então com as informações das últimas 24 horas aqui em nossa cidade. As principais ocorrências, nós tivemos 3 acidentes registrados pelo Corpo de Bombeiros. Nesses 3 acidentes, nós tivemos motos envolvidas. O número de acidentes com motociclistas aqui em nossa cidade tem aumentado nos últimos dias. E, infelizmente, em sua maioria, os motociclistas têm levado a pior nesta situação. O Corpo de Bombeiros faz o alerta para que as pessoas pilotem com mais cuidado, com mais atenção. Nessa aqui, 3 pessoas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento em 3 acidentes diferentes. Já na Polícia Militar, na Polícia Civil, algumas ocorrências registradas. Na Civil nós tivemos golpes e mais golpes. De acordo com o que foi registrado nessas últimas 24 horas, um homem entrou em contato com um site de leilões para poder comprar um veículo. Ele acabou depositando o dinheiro adiantado e adivinhe só, foi bloqueado e agora ele não consegue mais acesso com esse pessoal. Procurou a empresa e aí foi informado de que tem alguém passando-se por funcionário e aplicando golpes em todo o Brasil. Ele registrou então o boletim de ocorrência. Em outra situação, uma mãe recebeu a mensagem de que o filho teria trocado de número e esse começou a pedir dinheiro para pudesse pagar aí o agiota. A mãe acabou fazendo 3 transações de Pix aí para o filho, acreditando ser ele. Só depois resolveu ligar para confirmar que história de dinheiro era essa e foi informada de que se tratava de um golpe e o prejuízo ficou registrado. E as outras ocorrências de perturbação do sossego alheio, a chamada briga de vizinhos, exatamente, vizinhos que estão aí em pé de guerra e uma das partes resolve procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Muito bem. Já estamos aí na terça-feira, A gente faz um alerta para as pessoas que estão vindo aqui para a cidade de Mineiros ou até mesmo as pessoas da cidade de Mineiros quanto à velocidade na Avenida Coqueiros. A Avenida Coqueiros dá acesso ao Parque de Exposição e a gente tem notado um fluxo maior de veículos devido à Expo Mineiros e a gente pede para que os motoristas dirijam no máximo dentro da velocidade permitida, que é de 60 km por hora, para evitar acidentes de trânsito. Eram estas as informações da redação J. Pereira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.